Nós vamos ler então, colocar em pé, para nós lermos no livro de São Lucas, no capítulo 22 de São Lucas, e nós vamos, pela graça de Deus, pela graça, sempre pela graça, procurando saber o que Deus tem de melhor para nós. Com certeza, Deus tem o melhor. Melhor para nós. Lucas 22, e nós vamos ler aqui no capítulo, no versículo 31. Versículo 31 de São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão Pedro, eis que Satanás vos pediu para vós cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue-me que me conhece. Disse ele: quando vós mandeis sem bolsa ao frade ou ao praca, faltou vós porventura alguma coisa? E ele respondera: nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, toma como também o alfrade, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre-a. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, tua palavra foi lida, mas nós precisamos do Senhor para vivificar, Senhor, acrescentar as tuas bênçãos, que ela caia em terra boa, para que ela produza os frutos que devem ser produzidos. Não queremos ser só ouvinte, mas queremos ser praticante da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá para nós esse privilégio. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Na mensagem que nós temos, Deus em simplicidade, Deus escondido sim em simplicidade. A simplicidade é você, que Deus está escondido em você. A simplicidade é uma pessoa. E Deus está escondido nessa pessoa simples. O irmão Brana, ele disse nessa mensagem, bem no final dela, ele, no parágrafo 253, o profeta fala assim, bem aqui na metade do parágrafo: quero que vocês sejam salvos, amigos. Quero que seja cheio. Lembre-se você. Você é salvo, é claro. Quando você aceita Cristo, você é salvo. Mas você não é convertido até que receba o Espírito Santo. Agora você sabe disso, correto? Jesus disse a Pedro na noite da traição. Ele já era salvo. Disse: agora quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 32, onde lemos. Correto. Certamente você aceitou a Cristo como seu Salvador, mas quando você é convertido é quando você realmente muda, é mudado. Correto. Ele ainda não tinha sido mudado. Ele praguejou diante do Senhor e o negou e tudo mais. Mas depois
de sua conversão, quando te converter, confirma teu irmão. Correto. O que é isso? É o que a Escritura diz de qualquer forma. Porque nós pensamos que nós estamos salvos, Jesus salvou nós, é fim de caminho. Estamos salvos, pela graça de Deus, Deus me salvou. Mas ainda tem um passo muito importante, além da salvação, é ser convertido. Podemos ser salvos e não convertidos. Porque a conversão é o novo nascimento. E os apóstolos andou com Cristo 3 anos e meio sem ser nascido de novo. Porque o novo nascimento só veio com a descida do Espírito Santo. Por isso que Jesus mandou, vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para ser a minha testemunha, que o salvo não é testemunha de Deus. Testemunha só é o convertido. Porque nós vamos nos 2 soldados. Aqui está um homem salvo, aqui está um homem convertido. Esse aceitou Jesus, mas não tem o Espírito Santo. Esse aceitou, é salvo e convertido. Você vê a diferença? Que o salvo ainda tem uma espada. O convertido joga a espada fora. Então nós encontramos Pedro andando 3 anos e meio com Jesus, junto com os demais apóstolos. Por que Judas vendeu Jesus? Porque não era convertido. O que é uma conversão? É uma mudança de natureza. Que Jesus disse para Nicodemos em São João 3, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. O salvo entra na igreja, o convertido entra no reino. O salvo é um crente, o convertido é um cristão. Há uma diferença entre crente e cristão. Eu sou crente, creio em Deus, creio no céu. Eu creio nas promessas de Deus. Não tenho incredulidade, sou um crente, mas ainda não é cristão. Eles foram cristãos depois do cenáculo. Antes ele era crente. Que Jesus mesmo falou para Tomé, seja crente. Mas depois do cenáculo, eles foram cristãos. Aí o mundo inteiro confessa, nós somos crentes. Nós não achamos, é muito cristão. Pessoa que nasceu de novo, que teve uma mudança de natureza, aquela natureza nervosa, brava, incrédula, ela morreu e no lugar dela nasceu uma nova natureza, e essa nova natureza é a de Cristo em você, que leva você a ser cristão, porque você tem a natureza de Cristo. Mombrana disse assim, Pedro expulsou demônios, curou enfermos, sem ser convertido. Quando ele largou a rede, largou o mar, largou a pesca, largou a família, que ele disse tudo, larguemos, ali ele se salvou. Mas quando ele largou a espada, ele se converteu. Porque Pedro não teve uma libertação total salvo. Ele ainda era escravo da espada na cintura. A conversão que tirou a espada dele. E você fala, mas se ele é salvo? Sim. Que diferença faz ele ser salvo e convertido? É que ele sendo salvo, só salvo ele entra no trono branco.
E se ele é salvo, convertido, ele vai para o arrebatamento. Por isso a conversão leva você a entrar no reino. E se você só for salvo, você entra no dia do julgamento. Entrou no banco. Mas se você for salvo, convertido, você é arrebatado. E é candidato ao milênio, e a festa da boda do Cordeiro, e a ceia do Senhor. Tudo isso você é candidato. Que a conversão leva você a participar de toda essa atividade. Só ser salvo, não. Agora, se para ser salvo é difícil, e ainda não é tudo, tem aquele que nem salvo é, e mesmo sendo salvo, ainda não é arrebatado, entra no trono branco. Porque para você ser arrebatado tem que ser completo. Para ser completo, você tem que ter uma libertação total. E a última coisa a se largar é a espada. Agora, essa espada não é uma espada que está na nossa cinta. Essa espada agora é a nossa língua, que é uma espada. Que corta a alma do outro, corta o sorriso do outro. Essa espada agora saiu da cintura e entrou. Se tornou a nossa língua, que é uma espada de dois lados. Porque a espada de Deus sai da boca deles. Apocalipse 19. A espada que saía da sua boca, que é a sua palavra. Então, a espada está agora não na nossa cinta, mas está na nossa boca. E nós temos que converter agora a nossa língua. Porque os nossos pés já estão convertidos, porque nós não jogamos mais bola. Nossa mão está convertida porque não roubamos mais. Nosso corpo está convertido porque nós não colocamos mais roupas imorais. Mas a espada, o problema está na espada, está na boca. Que São Tiago chama a atenção nossa falando da língua, que é um pequeno órgão, o mais difícil de ser dominado. Você vê que Pedro largou parente, Pedro largou rede, que era a profissão dele, largou a sua profissão, seu ganha-pão, seu sustento, que é difícil largar por amor a Jesus. Mas a espada, ele não conseguia se livrar dela. E o irmão Branham diz que a conversão também, ela não é assim, ela não pega você em massa, em total. Porque ele fala na mensagem sede, ele fala, se o seu pé é convertido, você bate para Deus. Se a sua mão é convertida, você bate para Deus. E outra mensagem fala assim, a conversão não tirou de mim o desejo de caçar. Então, a conversão é aquele trabalho que Deus começa, é uma coisa lenta, não vem de uma hora para outra. Deus converte seu pé, passa um mês, converte a tua mão, às vezes passa 10 anos para converter seu corpo, para colocar roupa decente. Porque isso faz parte de conversão. Mas às vezes a sua língua Deus deixa por último. E você passa a ter essa conversão lenta. A salvação é instantânea. Você aceita a Cristo, você é salvo. Mas a conversão é um trabalho lento na sua vida. Mas o que devemos fazer? Como disse Paulo, apressar a vossa salvação. Aonde estava o problema de Isaías? Que ele falou, ai de mim que tenho lábio impuro. Lábio. E habito no meio de um povo de lábio impuro. Lábio. Aonde estava o problema do rico do inferno? Lábio.
Manda Lázaro refrescar a minha língua, que a língua dele estava em tormento. É o que não foi convertido. E disse São Tiago que se nós conseguíssemos converter a nossa língua, todo o corpo é ganho. Ela é o palito de fósforo que incendeia a mata. Nossa língua. Ela é uma espada. Ela já é formato de espada. Que ela corta. Ela acaba com o sorriso, ela acaba com a vida. Ela tem poder, levanta. Pode assentar. Ela põe a turma sentar. Eu mandei sentar, ela é forte. E Pedro pensava que ele estava pronto. Ele falou para Jesus, eu estou pronto. No versículo 22, ele disse, eu estou pronto para ir contigo à prisão até a morte. Jesus, como conhece o homem, falou, você falta ser convertido ainda. Mas ele pensava que já estava pronto. E quem apronta você a ir à prisão por Jesus e ir até a morte por Jesus é a conversão, não é a salvação. Porque depois que ele saiu do cenáculo, aí ele saiu convertido. Aí sim, aí cumpriu o que ele falou para Cristo. Eu irei contigo até a prisão, porque ele foi. Até a morte, porque ele foi. Mas ele pensava que era o salvo já está pronto para essa missão de ser preso, ser morto por Jesus. Pedro pensava que na primeira fase de ser salvo já está pronto para isso. Jesus falou, não. Isso aí só consegue fazer convertido. Convertido é que consegue ir à prisão por mim e morrer por mim, mas salvo não. Você vê que quando Jesus foi preso, nós encontramos isso aqui em São Mateus, né? Que Jesus foi preso. E Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, parece que ele chamava Malco. Cortou. E ele era salvo. Aquele impulso de Pedro ver o mestre ser preso, ele querer impedir com a espada, foi um expulso de heroísmo. Porque nós entendemos, irmão, que todo Israel, ou se não for todo, quase todos, entendia que Jesus, essa mensagem, a presença de Deus não reconhecida, o irmão Brano disse que eles pensavam que Jesus ia ser como Moisés, ia tirar eles da mão do romano, como Moisés tirou da mão do faraó, e ia matar todos os romanos, como Moisés matou os faraós. Pensava que Jesus ia fazer a mesma coisa. Porque Moisés disse assim, ele levantará um homem semelhante a mim. Agarraram nisso. E eles pensavam que quando falou que Jesus ia sentar no trono de Davi, ele pensava que Davi também ia matar todos aqueles homens ali romanos e ia sentar num trono em Israel. Eu pensava assim de Jesus. Então Pedro já usava uma espada, falando assim, eu vou ser como foi Joabe para Davi. Eu vou ser o Joabe de Jesus. Mexeu com ele, eu já defendo. E às vezes nós queremos defender Jesus também, que nem Pedro defendia, com espada. Quer ser o general de Jesus e defender ele com espada. Com nervoso, com ira. Não é assim que Jesus quer que nós seja testemunha dele. Seu defensor. Jesus quer que nós defendamos ele com a vida nossa. De amor e de misericórdia do outro. Aí nós somos defensor do Evangelho. E Pedro era rápido.
Ele tirava a espada, nem sentia sair da bainha, tirava tão rápido, e cortava a orelha, ele cortava o que ele queria. Se ele quisesse tirar um fio de cabelo da pessoa, ele tirava tão rápido que ele era na espada, e ele fazia o que ele queria da espada. Ele falou assim, ele só tirou a orelha assim do rapaz, falou assim, para começar. Isso para começar. Jesus foi lá, falou, Pedro, guarda essa espada, porque o salvo, você não tira a espada. E Jesus não tirou a espada dele, guarda ela. Em outras palavras, quando o Espírito Santo vier, ele vai arrancar ela de você. O salvo não rasga a espada, só o convertido. E Jesus pegou aquela orelha, consertou aquilo, sarou aquilo. O que Jesus estava fazendo? Consertando o estrago que o salvo faz. O salvo segue Jesus fazendo estrago. Faz estrago na loja, faz estrago com o vizinho, e é salvo. Briga com o vizinho. Chama o vizinho para a rua para brigar. E é salvo. Jesus tem que ir lá consertar. Porque se ele é um salvo, Jesus é responsável por ele. Como um pai, se o seu filho briga no vizinho, o pai vai lá, você perdoa meu filho, tem que ir lá consertar o estrago com o filho. Seu filho quebrou o vidraço, mas eu não pode deixar que eu vou mandar consertar isso. Seu filho quebrou minha cerca, pode deixar que eu mando consertar. Consertando o estrago do filho. E dele, quando nós é salvo, Deus passa a ser responsável por nós. Aí ele vive consertando as vidraças que nós quebra, a cerca que nós derruba. Ele passa a viver consertando o nosso zelo. Para que seu nome, para que o seu evangelho não seja blasfemado. O salvo dá trabalho para Jesus, irmão. O salvo com essa espada na cintura aí, ele dá trabalho. Ele traz Jesus em cena com a cura divina. Consertando o erro. Agora, convertido, Deus pode sortar ele. Que ele não dá mais trabalho para Jesus. Pelo contrário, ele dá honra e glória para Jesus. Ele não suja mais o nome de Deus. Ele não suja o caminho de Jesus. Mas ele honra o convertido. E ele estava ali sentado na fogueira, Jesus sendo julgado. Aonde estavam os outros? Os outros, Pedro, Tiago foi para um lado, André foi para o outro, João foi para o outro. Enfim, eles recuaram tudo. Largou Jesus sozinho. Pedro, para honrar a sua palavra, que Deus estarei contigo até a prisão e a morte, Pedro queria honrar isso. Querendo mostrar que ele não fugia, que ele falou e cumpria a sua palavra. E salvo não cumpre palavra, não. Salvo o que ele fala aqui não sustenta ali. Convertido, sim. Convertido, se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. Mas salvo, tem segurança. Mas ele quer provar que ele cumpre. Aí quis provar, sem ser convertido, provar que ele estaria com Jesus em toda circunstância, e não está. Ele estava ao lado de Jesus, enquanto estava curando enfermos, multiplicando os pães, transformando a água em vinho, ele estava. Mas na hora dos açoites, prisão, o salvo está colado em Deus enquanto está ganhando um bom salário, está tendo uma comprinha em casa, a saúde está boa, o salvo está com Jesus, que nem estava Pedro. Mas a hora, irmão, que ele vê que falta pagamento, falta as coisas em casa, falta dinheiro para pagar a luz, ele começa a negar. Não conheço o Senhor. Uma criadinha. Não é para Caifás, sacerdote, Herodes, governante, Pilato, governante. Não.
uma criadinha que talvez estava ali servindo chá com a bandeja, dando para um e chegou nele. Mas tu também é um deles. Ele falou assim, eu nem sei do que você está falando. Nega. Sal. Eu nem sei do que você está falando. Saiu dali, foi um pouco para um lado, o outro, veio uma outra criadinha. Talvez servindo pão. Passando, talvez, com a bandeja para lá, para cá. Enquanto Jesus estava ali sendo julgado, falou para Pedro, olhou para Pedro e falou assim, tu é um deles sim. Pedro praguejou. Eu não conheço esse tal homem. Não conheço esse tal Jesus que você está falando. Não conheço, não. Nessa mensagem, irmão, quem é Jesus que chegou novo agora? O irmão Brando disse que o seu pai era cavaleiro. E ele tinha um cavalo que ele trabalhava, arava o dia inteiro. E um cavalo que ara o dia inteiro, de tarde está cansado. Aí o irmão Brando pegava os 9 irmãos que ele tinha, e ele era o mais velho, e falava, vou mostrar para vocês que eu sou um domador de cavalo. Apanhava espinho debaixo da sela do velho cavalo, cansado, e pulava em cima desse velho cavalo, que não podia nem dar o passo, tanto a terra. E fazia esse cavalo pular, e ele pulava um pouquinho, porque com o espinho espetando, porque senão não tinha nem jeito de pular. E ele falava para os seus irmãos, viu como que eu sou um cavaleiro? Vocês viram como que eu sou um domador? Vê se ele consegue, em outras palavras, jogar eu de cima dele. Não consegue, o cavalo cansado, talvez velho. E convenceu os seus irmãos que ele era um domador. Quando ele teve 18 anos, saiu de casa, o irmão Brando, e foi num lugar que tinha um rodeio. Ele falou assim, vou ganhar uns dinheirinhos aí, sou domador. Comprou uma roupa apropriada para domador de cavalo. Chegou lá onde estavam os domadores, subiu também na grade lá, nas tábuas lá, tacou o pé em cima, quando eles fazem, e ficou olhando. O cavalo pular e ficou olhando. E o primeiro cavalo que sortaram, o nome dele era Sem Lei, o nome do cavalo. E um rapaz saiu em cima desse cavalo, mas não deu muito, não. O cavalo foi para um lado e jogou o rapaz lá, saindo sangue por aí. E veio os carregadores de pessoa que cai, pegou o rapaz, põe na ambulância, pitando aquilo, foi embora em desespero. O homem lá do rodeio falou assim, tem 10 segundos para quem ficar em cima do Sem Lei e ganha não sei quanto de dólar. E olhou para o irmão Brando e falou assim, você não é domador? Ele falou assim, eu não sou não. Mas ele não era do velho cavalo. É o tal de Pedro aqui. Eu vou contigo, eu sou um crente. Mas na hora, irmão, que ele pegou lá o Sem Lei lá, a hora que ele caiu na mão do Sem Lei, da criadinha ali, Sem Lei, ele falou assim, eu não sou não. Até ali era salvo, era crente. Agora não era mais. Diz que quando jogava os crentes na arena, jogava de fila, né? Jogava um por vez. A sua vez! Jogava ali, a vinha, bah! Enquanto despedaçava aquilo, tudo ficava na fila esperando a sua vez. Agora é a sua vez. Com a espada, com a lança na costa. Sua vez! Aí chegou num, ele endureceu o corpo. Sua vez! Falou, minha vez o quê? Você jogar na arena. Arena? Que arena? Arena ali para o União. Eu não estou entendendo. Aqui não é fila do NPS, não? Não é fila do Banco Brasil para receber pagamento? Não, aqui é fila de quem confessa Jesus e jogar na arena União lá. Tá assim, tem ele pedaçado, é a sua vez. Olha, eu não sei não, mas que nós temos que conversar sobre esse negócio de areia aí, que eu não estou entendendo nada. A hora que ele viu o irmão Leão despedaçando, a gente é crente, irmão. Uma hora que a gente vê que nem Jó.
fazendas se queimadas, pasto queimado, gado morrendo, vendaval caindo em cima do fio, a esposa mandando amaldiçoar Deus. Essa é a hora, se você mostra se você é convertido. Não? Você falar que você é crente, domador de cavalo cansado, que você é crente, com esses demônios cansados que estão aí, surrados por Jesus, agora diz que o inferno abriu a boca e veio os novos demônios. Saiu os novos demônios descansados, de ferminados. E agora? E agora? A hora que a gente tem saúde, eu sou crente, graças a Deus, mas é a hora que vem a enfermidade, que vem o sem lei. Hã? Tu é domador? Tu é crente? Não sou não. A gente ser lâmpada no meio dos outros é fácil, mas que sozinho. Que nem José do Egito, no meio dos seus irmãos era fácil. Mas lá no Egito, na casa de Portifaz, sendo rasgado por aquela mulher, insultado, lembrando que aquela mulher era muito linda, a mulher de Portifaz era muito linda. E ela vivia a base de instituto de beleza e preparação de corpo para pegar José. Ela trabalhou muito com o corpo, ela fez muita física, muito regime para enquadrar o corpo dela, para pegar o José. José pode fazer física, fazer regime a vida inteira, que você não vai pegar eu não. E não pegou mesmo, porque José era convertido. E quando veio a terceira pessoa, vai apertando. A primeira criadinha falou, eu não sei do que você está falando. A segunda veio e falou assim, não conheço tal homem. E começou a jurar já. Aí já foi para jurar, mas não conheço, eu juro que eu não conheço. E o próprio Jesus falou para ele, não jure por nada. Você já viu que agora ele está totalmente também, sem mais regra com Jesus. Aí veio o terceiro, sabe quem era o terceiro? O terceiro era parente do rapaz que ele cortou a orelha. O terceiro olhou para ele assim, está em São João isso, falou para ele assim, quando fomos prender Jesus lá no horto, não foi você que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que era parente dele. Foi você não? Eu cortar a orelha dele? Não fui eu não. Não, mas eu fui no horto prender Jesus e você está com a espada lá, você arrancou a orelha do meu parente aí, ó, pai. Não, eu não. Não fui eu não. E eu juro que não foi eu que começou a praguejar. E era salvo. E tinha a chave do reino numa mão e a espada no outro. E a vez nós tem a Bíblia numa mão e a espada na outra. Aí Jesus falou, Pedro, Satanás pediu você para mim para peneirar você como peneira o trigo, para balançar você. Aí eu roguei para Deus aumentar a sua fé. Isso aí foi o que Satanás estava cirandando ele. E ele estava cai e não cai da peneira. Se Jesus não roga por ele, para Deus aumentar a fé dele. Ele já tinha negado Cristo 3 vezes e a quarta não retorna mais. A hora que ele ia chegar perto de negar 4 vezes, que a Bíblia diz 4, não há mais oportunidade, que Deus dá 3 oportunidades para o homem. Deus chama o homem 3 vezes. E não tem quarta. Ele chamou Israel de dentro do Egito, uma, chamou Israel de dentro da Babilônia, 2, chamou Israel de dentro do Romano 3, Israel não quis, cerrou, não chamou mais. Aí 2000 anos está lá.
sem ter chamada. E quando ele ia negar a quarta vez que ia passar da linha divisória, por ele ser um sal, Deus falou para ele, Jesus deu um sinal para ele: Pedro, o galo vai cantar. Quando você me negar eu as 3 vezes, o galo vai cantar. E quando o galo cantou, ele negou 3 vezes, o galo cantou. Quando o galo cantou, ele caiu e se... Com o cantar do galo, ele falou, tá, mas o que eu estou fazendo? O galo despertou ele. O galo despertou ele. Que Jesus deu para ele um sinal. O galo vai cantar. Quando o galo cantar, você já está 3 vezes me negando. O galo segurou ele. E muitas vezes, uma criança segura nós de dar o passo final da destruição. Muitas vezes um cachorro ajuda nós. Muitas vezes um acidente na vida. Deus tem que ter alguma coisa para chamar a nossa atenção, que nós já estamos dando o último passo de rebelde. Aí o irmão Branham vem e diz, esses terremotos que está tendo, nessa mensagem nova agora, a junção do tempo, que a junção é troncamento da estrada, quando uma estrada termina e começa a outra, e diz que nós estamos nisso agora. Nós chegamos no fim do caminho, mas abre outros caminhos. E nós estamos numa hora gloriosa, disse o irmão Branham, mas perigosa no mesmo tempo. Porque todas as vezes que chega ao fim de uma estrada para começar outra, Satanás pega a gente na cruzada. Aonde que tem os assaltos? Nas esquinas da rua. Aonde que tem os acidentes? Nas pistas. Nos cruzamentos. E aonde tem os acidentes da vida? No cruzamento. Na junção. Nos troncamentos. O irmão Benedito, que cada 7 anos da nossa vida, termina um caminho e começa outro. Até os 7 anos de idade, as crianças ouvem. Dos 7 a 14, ela vê que o pai faz, que o pai fala, e vão. Sem falar nada para você. Você pensa, ela não está falando isso, ela não está nem ouvindo, está assim. Ela não precisa ver para ouvir. A capacidade dela é ouvir até 7 anos. E do 7 ao 14 ela vê, e do 14 até o 21 ela põe em prática, porque ouviu e viu. Se ela ouviu coisa boa e viu coisa boa, ela junta esses 2 remos, essas 2 asas e voa. E tem belos voos. Voa para a igreja, voa para a honra, para a glória, porque ela pegou uma asa até 7 anos e pegou a outra, que é 14, e voa. Mas o que ela viu, ouviu, palavrão em casa, falando mal do pastor, criticando o pastor, criticando a igreja, ela ouviu o pai criticando. Você não pensa que a sua filha não está ouvindo você, que a sua esposa conversar sobre o pastor, que ela está vendo e ouvindo. E depois tem uma menina de 14 anos rebelde, minha filha ficou rebelde, mas também o que ela viu o pai fazer e ouviu, era a asa que ela tinha para voar mesmo, de arruinada. Então, cada 7 anos, há uma junção, um troncamento. O 21 anos é o terceiro, do 21 ao 28, que é quando as malas são juntadas, eu mando em mim, é que nasce o dente do juízo, né? E até o 35,
42 ou 49, as 7 cruzeadas, as 7 junção, que o homem entra no 49 anos, que vem uns 50 jubileu, e jubileu é retorno, aí ele quer ser jovem novamente, voltar à antiga namorada que ele teve, que é onde os homens mais separam da esposa e volta à antiga namorada, o antigo namorado. Estou falando se não tem Cristo, né? Mas se tem Cristo, toda essa cruzada da vida, esse troncamento, Cristo está ao seu lado para fazer você mudar, sem tomar rumo errado. Nós lemos isso na mensagem Comunhão, aquela capa azul, que veio da Voz de Deus. O irmão Branham disse que o Jaque era um guarda florestal e ele vigiava o pasto com a égua, porque a égua é um dos animais mais rápidos que tem. E ele precisava de animais rápidos para fazer esse serviço de vigia de mato. Mas não é que ele se perdeu no mato. E ele cansou de procurar o caminho de saída, piou da égua e começou a puxar a égua pela rédea, procurando o caminho, puxando a égua, os dois cansados e os dois com sede, e morrendo. Aí ele chegou nesse troncamento, onde o caminho fazia assim, ó. Aí ele parou e olhou nesse caminho aqui, estava bem batido. Esse aqui não era batido, um caminho desprezado. Aí o Jaque montou na égua e falou assim: achamos o caminho. E montou nela e foi para cá. Esse caminho é batido, é esse. O caminho da vida. Esse aí é o da morte. A égua empinou. E a égua sapateou. E ele tacou espora nessa égua e deu burdoada nessa égua. Aí veio tapa na orelha dessa égua. Falou: vamos se salvar, vai morrer nós dois, égua. E ela não foi. Pastava para trás e empinava e não ia. Normalmente aquela égua não tinha essa atitude. Ele falou assim, o Jaque falou assim: essa égua está vendo que não quer entrar nesse caminho? E ela inclinava para ir para o outro, que segundo ele que não tinha, era da morte. E o Jaque falou assim, aí foi para Deus, falou assim: diz que Deus deu instinto aos animais para eles saber as coisas. Em outras palavras, eles entraram na arca porque viu a chuva. Ele falou assim: vou soltar a rédea, a égua vai então para esse lado aí. Deixou a égua aí, ele em cima. Mas não andou muito e encontrou o riozinho de água. Ela sentiu que tinha água naquele caminho, no outro tinha morte. E ele não via, e a égua viu. E o galo viu o perigo que Pedro estava correndo e foi socorrer Pedro, o galo. Como a égua socorreu o Jaque. Às vezes, irmão, Deus levanta animais para chamar a nossa atenção. E nós falamos, aí eu estou salvo. Sim, você está salvo. Mas quantos minutos você fica no telefone falando mal dos outros? Você não está usando o telefone para orar. Ou para falar para a mãe: tudo bem, mãe? Estou com saudade da mãe, estou telefonando para desejar à mãe um bom dia. Não é para isso que você está usando o telefone. Para falar daquele, para falar daquele. Isso é falta de conversão. Aquela discussão dentro de casa, aquelas palavras de ofensa, grosseira, tudo falta de conversão. E são pessoas salvas, pessoas que dormem com Cristo, que andam com Cristo, que comem com Cristo, que expulsa demônio e cura enfermo. E no mesmo tempo tirando a orelha dos outros. Curando e arrancando a orelha também. E salvo.
Vamos voltar lá na Bíblia e ver Saul e Davi. Saul era Saul. O irmão Branham diz que Saul era Saul. Saul dando lançada em Davi, fazendo uma armadilha para pegar Davi, matando 80 sacerdotes só porque socorreu Davi. Fez Davi levar seus velhos pais para a gruta de Adulão, morar numa gruta. E Saul, com ódio de Davi, salvo com ódio, salvo com o coração cheio de amargura, ainda tem. Salvo, mas tem uma lança, não para matar o Golias, para matar Davi. A lança dele não era para Golias, era para Davi. E a lança não é para demônios, a lança é para atacar irmão. Tem uma pessoa que tem uma prática para atacar o irmão da igreja, irmão. O assunto dele é falar mal do irmão. E Satanás, como disse o irmão Branham, enquanto você está lutando com o irmão, Satanás está sem lutar. Porque ele que tem que lutar com o irmão, você tomou as dores de Satanás e fala, Satanás não precisa lutar com o irmão, não, eu luto por você. Satanás está descansando. Dando descanso, uma férias para Satanás. Que a missão dele é criticar a mãe, criticar a sogra, você está fazendo. Criticar o filho, criticar a nora. Satanás está descansando, porque você está fazendo o trabalho dele. Dando uma fera para demônio. Isso que é irmão Branham que diz. Quando você converteu, você confirma o seu irmão. Porque sem conversão não confirma, irmão. Esparrama, irmão. Agora, o convertido é aquele que confirma, irmão. Fortalece, irmão. Coragem, irmão. Convertido, coragem. O salvo ainda dizendo. Isso é o salvo, sem falar daquele que nem salvo é. Já pensou que situação que está esse? Se o salvo ainda rancoreia, nega Jesus, e aquele que nem salvo é? Que desgraça um homem desse não faz nesse mundo. Se o salvo faz tudo isso. Saul era salvo, irmão. Ele fez um limpo em Israel, matando o sacerdote. Fez um exército, o exército dele só servia para perseguir Davi, já não era mau inimigo. Agora, Davi era convertido. Saul e Davi. Os dois soldados. Os dois pertenciam a Israel. Ungido pelo mesmo profeta Samuel. Só que um só era salvo, o outro tinha duas coisas. Era salvo e convertido. Tem espada esse homem aqui? É desarmado? Esse é armado? Tem pessoa... O salvo é a pessoa armada. Ele tem palavra tudo certa para atacar você. Ah, se ele vier falar comigo, eu vou falar isso para ele. Ele já está armado. Pode deixar ele que vem. Eu tenho umas boas para ele. O Saul é assim, ele tem espada mesmo. Olha lá, contando a espada. Deixa a minha sogra que vem aqui para ela. Ó. Deixa ele que vem falar comigo. Olha aqui para ele, ó. Olha aqui para ele. Ó. Deixa o pastor que vem na minha casa, olha aqui para ele. Ó. Aqui para ele. O outro está ali, ó. Todo desarmado. Tem nada. Tem espada, não tenho lança. Tem nada. Tenho revólver, não tenho rifle, não tenho nada, estou desarmado. Convertido uma pessoa desarmada, ela se torna inocente, sempre. Sempre. Tem arma nenhuma ali, ó. Ele falou para você não falou nada para ele. Ah, você sabe que ele falou. Aí eu não achei nenhuma palavra para retrucar, eu não sei. Fiquei quieto. Você não tem palavra para retrucar, você está desarmado. Deus desarmou você. O Espírito Santo te desarmou. Aí eu vou conversar com a minha patroa amanhã, mas eu tenho umas boas para falar para ela. Você está armado. A minha igreja fazia um barulho lá,
E o vizinho reuniram lá, levou nós no fórum. Ele levou eu, né, porque é o pastor. Aí chegou lá, advogado, tudo a raça lá. Pá, fazer despejo, que era barulho, não sei o que tem. Aí chama a sua vez, entrou lá com uma mesona grandona. Os vizinhos sentados, 2, 3 advogados. E eu entrei e sentei, o que está acontecendo? Falei assim, com o senhor... mas não precisa disso não. A gente sai de lá, tem outro lugar para ir. Você faz esse barulho não. Tudo esse advogado aiado aí, que é isso? Nós sai. Nós tem outro lugar para ir. Se você não quer nós lá, nós vai em outro lugar. Se o outro lugar não quer, nós vai no outro. Não é assim? Nós vai mudando. Mas não precisa nada. Não. Então você perdeu a causa. Mas eu perdi mesmo. Vai dar uma 5 cestas básicas. E eu dou a cesta básica. Tá? Eu trago a cesta básica. Onde que tem que levar? Tal lugar eu levo aqui. Todo mês eu levo a cesta básica. Tá bom se você está? Ainda tá bom. Falar o quê? Vocês estão chamando cristão aqui. Seus ímpios. Pagão. Como é carnaval, vocês aceitam. Barulho na rua, vocês aceitam. E coisa de Deus, não. E Deus não deixa você falar nada. E você fica, que nem Jesus ficou na frente de Pilato. Quem é a verdade? Você não responde? Tudo está te cruzando, você não responde? Pilato teve que reconhecer e falar, verdadeiramente esse homem não tem mal nenhum. Um homem que no meio de tanta acusação silencia. Jesus estava desarmado. Jesus morreu com a espada na cintura? Ele salvou o mundo com um revólver? Salvou com a cruz. Saul era Saul. Davi era convertido. Você encontra uma vez na Bíblia Davi dando uma lançada em Saul? Você encontra na Bíblia Davi uma vez criticando Saul? Davi lutava, Davi tinha espada e lança contra o inimigo, mas não contra o ungido de Deus. Nós temos que ter espada e lança contra o inferno, contra o pecado, mas contra o reino de Deus, contra nossos irmãos, nós estamos desarmados. Esse é salvo, soldado de Cristo. Tem farda, bota, tudo, capacete, tem tudo, mas a espada também. Mexe com ele, você vê. Mexe com ele. É salvo, mas mexe com ele. Tem cada uma para falar com você. Em 2 minutos ele entopa você. Tem palavra fiada. Não sei aonde arruma. Esperto. É isso aí. O que você quer? Pronto, acaba com você na hora. Eu falei uma boa para ela, ficou quietinha. E outra hora, peguei ela de espada, cortei tudo ela ficou quietinha. Isso aqui não. Olha lá. Tem espada. Convertido. Aí vem Paulo e repreende Pedro na frente de todo mundo. Pedro baixou a cabeça. Pedro podia falar, Paulo, não era você que estava aí prendendo os irmãos e na morte de Estevão, você também não estava lá como cúmplice? O que você quer, hein? Eu andei com Jesus, Paulo. Você andou? Eu nunca matei cristão, não. Não fui eu que ajudei a matar Estevão. Não fui eu que persegui a igreja de Deus. Prendia homem e mulher. Você fazia tudo isso, para que você quer repreender eu? Eu sou Pedro. Eu que abri a porta do Evangelho em Atos 2. Agora você vai repreender eu, Paulo? Por acaso você tem peso para repreender o Pedrão?
Eu sou Pedro. Não, Pedro. Ah, se fosse o tempo da espada, irmão. Ele já falava, o que você quer, Paulo? Pensando que a brincadeira repreendeu Pedro. Mas Pedro baixou a cabeça para Paulo. Não jogou na cara de Paulo o que Paulo fez com a igreja. Convertido não lança na cara do outro o passado, as fraquezas dele. Convertido não faz isso. O que você está falando, irmão? Conheço você. Ouvi você fazendo tal coisa todo dia, pai. Agora vem falar comigo. Isso é fardo de conversão. Não? Se defenda usando o passado do outro. E quando Pedro foi escrever a carta dele, que ele escreveu duas lá, ele escreve, o nosso amado irmão Paulo. Ô Pedro, o homem repreendeu você na frente de todo mundo, por isso que ele é amado, porque ele me repreendeu. Pedro aceitava a repreensão e chamava a pessoa que repreendia ele de amada. Quando você é convertido, você agradece a pessoa que repreende você. Você não se revolta contra ela. Você dá graças a Deus. Você fala, obrigado, irmão, de você repreender eu, porque a sua repreensão está salvando eu. Isso mostra que você me ama. Porque a pessoa, quando te ama, ela vê você errada, ela não fala mal de você, ela chega no você, te ajuda. Que nem Pedro, Paulo fez para Pedro. Porque Pedro, sendo um judeu, querendo que os gentios vivessem vida de judeu. Aí Paulo chegou para o gentil, é gentil. Judeu é judeu. Judeu tem lei, gentil tem graça. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas, está misturando tudo. Aí Pedro falou, o que é você para repreender eu, pai? Andei com Jesus. Mas você vai repreender eu? Não, baixou a cabeça. Depois, quando foi escrever, ele falou de Paulo, nosso amado irmão Paulo. Mas ele é amado por quê? Ele te repreendeu por isso? Porque ele me repreendeu. Está vendo as mocinhas? Está ouvindo? Está ouvindo? Você está prestando atenção? A mocinha, ela chama ela aqui. Está ouvindo? Quando repreende você, é a pessoa que te ama. Quando não te ama, fala, você está certa mesmo, você é mocinha, você pode usar essa roupa aí, você é mocinha, você tem direito. Ela não te ama. Quando ela te ama, ela te repreende. Pessoa que ama a gente é a pessoa que chama a gente em lado e fala, você está errado fazer isso. Ela te ama. E disse Paulo lá aos Hebreus, Deus repreende tudo que ele toma por filho. E tem repreensão de Deus que traz desmaio. Mas com o tempo ela traz gozo. Agora traz desmaio, mas lá na eternidade é gozo. Disse Paulo. E se está sem repreensão, porque não são filhos, são bastardos. E bastardo é pessoa que não nasceu de novo ainda e está sem pai. Nós não podemos viver uma vida sem repreensão, irmão. Usar a roupa que nós quer, ir ao lugar que quer, cantar a música que quer, livre. Nós não temos direito de ser livre. A liberdade nossa é em Jesus. A liberdade nossa é um fardo. Nós não estamos sem fardo, não. Aquele que está cansado, vem a mim, que eu vos livrarei do vosso fardo, mas ponha meu fardo que é leve, mas sem fardo nós não fica. Agora é o fardo de Jesus. Quando uma pessoa chega em você, fala para você, vem aqui, irmã. Irmã, essa saia sua não está bem para uma mulher. Ela te ama. Quando ela não te ama, fala assim, é isso mesmo, irmã. Você é mulher, você tem direito a mostrar o corpo. Afinal de contas, o seu corpo é bonito, tem que ser mostrado mesmo. Tem que ser mostrado para o marido, né? Tem que mostrar, mas para quê? Marido da outra?
Mas ele casou, tem uma esposa. Mostrar o corpo para todo homem passar na rua? Se quer mostrar corpo para o homem, casa e mostra o marido. Então, quando Paulo chamou Pedro, falou, Pedro, você está errado. Você está errado. Pedro não encarou Paulo, porque Pedro era convertido. Quando uma pessoa encara você quando é repreendida, isso está faltando conversão nela. Se ela é convertida, ela é desarmada. Ela não tem palavra para retrucar. Ela não tem palavra para devolver para você. Ela não tem espada. Você corta ela, mas ela não corta você. Baixa a cabeça e silencia. Repreendi Pedro na presença de todo mundo, porque eu vi que Pedro não se comportava como devia. Repreendi Pedro na presença de todo mundo. Paulo repreendendo Pedro. Mas Pedro não pegou você para a goela, não, Paulo. Baixou a cabeça e ficou quietinho. Mas por quê? Ele era o homem que... Não, agora ele não tem mais espada. Ele é convertido. Se você repreender uma pessoa que não é convertida, ainda sendo salva. Agora, se ela não é salva, pior ainda. Se ela não é salva, ela te mata. O salvo larga tudo, menos a espada. Está sempre armado. O salvo não anda desarmado. Sempre tem palavra para falar, para retrucar. O convertido, porque o irmão Branham disse que lá no cenáculo, onde ficaram 10 dias, foram ali que eles nasceram de novo. E o tempo não dá, senão nós ia falar de Maria, mãe de Jesus, que também era salva e não era convertida. Se ela fosse convertida, ela não tinha perdido Jesus na festa. Se ela fosse convertida, ela não tinha falado, e eu, seu pai, te procuro, porque José não era pai de Jesus. Se ela fosse convertida, quando Jesus estava na reunião, não queria tirar ele da reunião, fala para ele que eu e seus irmãos estão aqui fora. Em outras palavras, fala para ele largar a reunião, vir aqui fora para você conversar com ele. Aquele que não é convertido, é salvo, ele quer tirar Jesus da reunião, fica em casa, fala, eu não preciso ir na igreja, porque o Jesus que está lá, está aqui em casa também. Maria tinha essa mesma fé. Porque ela era salva, não era convertida. E Jesus falou assim, fala para ela que meu irmão e a minha irmã são esses que estão sentados aqui dentro me ouvindo. Não é aquele que está lá fora em casa, fora da reunião. O Jesus que está lá está aqui em casa também. Não precisa ir na igreja. Eu oro aqui mesmo. Isso é fé de Maria. E outra coisa, irmão, que nós aprendemos com Maria, salva, não convertida, que ela falou, fala para Jesus que eu, seus irmãos, estão aqui fora. Em outra palavra, fala para ele largar a reunião que estou aqui fora. Você vai encontrar muitas pessoas que você está cultuando a Deus como nós está aqui, ela chega lá fora, para o carro, fala assim, minha mãe está aí na reunião, o diácono está, fala para ela que o filho dela está aqui fora. Aí o diácono chega lá, sua mãe está lá fora, quer falar com você. Ele sai, não deve sair não, Jesus não saiu não. Assim, fala, a minha mãe está aí fora de carro, não é nada grave, é só para falar que o pedreiro vai trabalhar amanhã. Fala para minha mãe que daqui 10 minutos, meia hora, o culto acaba, eu falo com ela. Se não, fala para ela entrar aqui dentro e vir cultuar a Deus também. É isso o comportamento que Cristo fez. Ele não saiu da reunião para atender a mãe dele, não. E tem muito larga a reunião, vai lá fora atender o pedreiro, vai lá fora atender o pai que está lá fora. Ele não vem aqui, quer tirar você daqui, o caso de Maria. Não foi na reunião de Jesus e queria tirar Jesus de lá. E é horrível, irmão. Chegar aí o irmão do figura lá fora, lá de carro, mandar chamar ele e larga aqui, sair aqui. Chegar lá para falar do quê? Que o pé de jabuticaba está carregado? Não deve sair não, Jesus não saiu não, e deu um exemplo, não sai não. Por que não entra aqui dentro dessa reunião? Vê, Maria era salva, não era convertida. Porque para dar luz Jesus tinha que ser salva.
E não ia na reunião do filho. Ficava em casa, coisa irmão. Tem muito salvo que não vem no culto. Fica em casa e tem essa fé e não precisa ir na igreja. E é salvo. Não é perdido, não. Depois, quando acabou o vinho, foi a primeira que soube, curiosa, sabia de tudo que acontecia na festa. O salvo é esse, salvo é curioso. Conhece a vida da pessoa inteirinha. Sabe quem largou do marido já, o que aconteceu com a filha, falando de tal, que guarda-roupa ela comprou, o que está na sala dela, agora ela foi na loja, até a loja que foi, ela sabe com quem ela conversou, e é salvo, e sabe toda a vida dos outros. Maria sabia até que tinha fartado o vinho. Nem Jesus sabia, ela já sabia. E salva. Curiosa. Sabe tudo que falta. Como é que você sabe disso, mulher? Ah, eu sei das coisas. E lá está acontecendo assim, 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 assim. E o homem já foi embora da casa. E vai tratando o dia. Como é que você está sabendo isso? Sabe tudo. Sabe quem morreu na cidade? Quanto quilo pesava? Que tipo de caixão? Quem carregou o caixão? Que hora que foi trocado de gente? Mais 4. Sabe tudo. E é salvo. Acabou o vinho. O que eu tenho contigo, mulher? Em outras palavras, você não é sossego, hein? Estava conversando com o doutor, você chegou lá. Estava na reunião, você quis tirar eu de lá. Agora, o que eu tenho contigo, mulher? Em outras palavras, vai no Cedaco, se converteu. Aí quando o 120 foi, Maria foi junto, irmão Brandes. Maria estava junto. Maria reconheceu que não era salva, não era convertida, era salva sem ser convertida. Ela foi para o cenáculo para receber. Ela tinha Jesus, agora precisava do Espírito Santo. Por isso, como o irmão Brandes diz que o verdadeiro adorador, São João 4, adora a Deus em espírito e em verdade. Espírito é o Espírito Santo, em verdade é a palavra. Aí disse o irmão, tem muito que tem a verdade e não adora no Espírito. Outro tem o Espírito e não adora na verdade. E o completo é 2. Aquele que adora em Espírito, que é o Espírito Santo, e em verdade, que é a palavra. Porque a verdade te salva, o Espírito Santo te converte. E nós precisamos dessas 2 asas para voar. Salvação e conversão. Aí você tem 2 asas para voar para o céu. Você tem 2 remos para passar seu rio, para passar seu Jordão. Se 2 remos você passa. Um remo é a salvação, outro remo é a conversão. Senhor Deus, que a tua graça toma conta de nós, Senhor. Ainda somos salvos, mas temos a língua afiada. Ainda somos salvos, mas ainda nós conhecemos tudo o que falta na vida do outro, toda a dificuldade da vida dos lares, toda a separação, toda a desgraça que acontece com as moças, nós sabemos tudo. E salvo, Pai, curioso, para saber erro, o que falta em casamento. Falta o vinho no casamento. Está faltando o amor naquele lar. Está faltando a compreensão naquele lar. Sabe tudo que falta nos casamentos dos outros. E é salvo. Salvo querendo tirar Jesus da reunião e não querendo ir nas reuniões. Salvo ainda negando que foi o Espírito Santo que gerou Jesus, dizendo que foi um carpinteiro chamado José. E salva. E Pedro salvo negando, jurando que não conhecia Jesus. Com medo da morte, com medo dos açoites. Ajuda nós, Senhor. Queremos ter esses 2 remos. Queremos ter essas 2 asas para voar. Ser salvo, mas ser convertido. Com a salvação, nós larga o barco. Nós larga a pescaria. Mas com a conversão, nós larga a espada. E ajuda nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.